Amém. Shalom, Adonai. Vamos lá, meus irmãos. Vamos em frente. Meus amados, nós estamos então estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Alcançamos o capítulo 4 e no início do capítulo 4, onde nós começamos ali o desenvolvimento dele, né? Percebendo a mudança de direcionamento que o apóstolo propõe na epístola. Ele fala da obra do Senhor, da realização do Senhor, ele descreve tudo isso, não é? Que vai culminar no sentido da igreja, como nós vimos ali, desde o capítulo 1, o poder, não é? Incomparável do Senhor e a obra que é resultante do sacrifício do Senhor Jesus e que por isso proporciona para todos nós bênçãos sem medida. Assim, ele vai conduzindo, explicando que a igreja é a multiforme sabedoria do Senhor, não é? É a manifestação para todos os seres celestes, para o universo, a sua multiforme sabedoria, envolvendo não somente um único povo, mas pessoas de toda a tribo, raça, língua, e todas elas edificadas no mesmo corpo, não é? É o início do capítulo 4 que descreve ali o apóstolo Paulo. E neste momento, ou a partir dali, ele começa a dar indicações e orientações práticas para a igreja, não é? Apresentando, inclusive, que ele, no seu estado de aprisionamento, Paulo, a gente sempre precisa lembrar o contexto dessa epístola, né? Falamos, ele estava preso em Roma quando escreve a carta aos irmãos em Efésios, né? Em Éfeso, aliás, e essa cidade, essas condições que viviam ali, aquelas pessoas, indica agora, a partir do seu próprio contexto, ou seja, estando ele preso não somente no sentido figurado, não é, mas literal. Paulo estava num cárcere ao escrever essa epístola. Ele chama a atenção dos irmãos, não é, para esses detalhes que envolvem atitudes práticas da manutenção da unidade. E na ocasião, nós entramos num texto em João, no capítulo 17, e esse texto em João, no capítulo 17, ele aborda exatamente a oração do Senhor Jesus e que antecede a sua crucificação, antecede o seu sofrimento todo, já conhecido por todos nós, não é? É na madrugada de quinta para sexta-feira e o Senhor Jesus, ele ora, não é? Clamando pela unidade dessas pessoas. É uma oração maravilhosa, não é? E que não só abrange aqueles que estavam com o Senhor Jesus ali de imediato, porque alguns poderiam, não é? Entender a partir da oração que o Senhor Jesus se referia aos seus discípulos diretamente, aqueles que o seguiam e que estavam ali com ele naquele instante. Mas na continuidade da leitura, nós vimos que o Senhor Jesus, inclusive, ora clamando por aqueles que passariam a crer a partir do testemunho destes que o acompanhavam, dos seus discípulos, depois já comissionados os apóstolos, não é? E aqueles que viriam a partir dos apóstolos. E nessa oração, todos nós, não é, a partir de Cristo e que nele cremos pela graça, fomos, não é, portanto, atingidos ou somos alvo dessa oração. E especificamente no versículo 21, eu vou pedir a você que siga lá comigo, não é? No Evangelho segundo os relatos de João, no capítulo 17, no versículo 21, não é? Abra lá comigo, eu estou aqui também a abrir. Lá no versículo 21, a oração, ela tem, não é? Vários desdobramentos, vários, não é, importantes momentos nessa oração, mas no verso 21 vem a seguinte mensagem, não é? Vamos a partir do 20, que talvez facilite aí a compreensão. No verso 20, João 17, verso 20, ele diz assim:
Minha oração não é apenas por eles. Então, para aqueles que tendem a pensar que a oração ela se limita, mas ele continua: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, pela continuidade da pregação apostólica. Então, todos nós, não é, somos firmados na doutrina dos apóstolos, que pregam exatamente aquilo que aprenderam de Cristo e pregam sobre o fundamento que é Cristo, e é isso que nós estamos vendo lá em Efésios, né? Então, nós todos pertencemos aqui, ou somos parte deste grupo a quem o Senhor Jesus agora direciona na sua oração, não é? Então, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. E aí o verso 21, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E a partir daqui houve, não é, um pedido e uma intenção de que a gente fizesse uma compreensão um pouco maior, um pouco mais de detalhes aqui, comentários acerca, não é, dessa unidade em Cristo, não é? E como todo o contexto bíblico é um só, não existem separações, tudo aponta para Cristo, não é? Sendo Cristo o centro e o alvo último de todas as coisas, porque Deus faz com que tudo converja para Cristo, então ele é o fim de todas as coisas, por isso o alfa e o ômega, não é? Como ele mesmo se apresenta. Para que a gente consiga ter essa leitura aqui dessa unidade, eu queria lembrar aos irmãos, não é, do que nós vimos lá em Gênesis, no capítulo 11, quando tem a narrativa da Torre de Babel. Eu penso que os irmãos se recordam bem aí desse momento, dessa narrativa bíblica, não é, que fala da Torre de Babel. E o evento da Torre de Babel acontece logo em seguida, não é? Ou na sequência do dilúvio. Deus faz uma aliança com Noé a partir, então, desse dilúvio, dessa grande destruição que acontece, não é? Sendo que as águas tomam, não é? A totalidade, e a partir daí, então, tem Noé, a partir dali é Noé e a sua família, e no capítulo 9 de Gênesis, se você fosse observar lá, você encontra o momento em que o Senhor faz com Noé uma aliança. E a partir dessa aliança, Noé, como se estivesse ali reiniciando, não é, a humanidade, sendo uma prefiguração do Senhor Jesus, no sentido em que ele, não é, a partir dele, a partir do Senhor Jesus, nós temos uma nova raça, uma pessoa que é nascida de novo em Cristo. Nós vemos que a partir de Noé começa então uma outra descendência, ainda da linhagem do primeiro Adão, mas é como se, num sentido, a apontar para Cristo, e é este o contexto daquilo que nós chamamos de sombra do que haveria de vir, Deus faz, então, uma aliança com ele no capítulo 9 de Gênesis, lá no versículo 1, não é? Diz assim: e Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E aí continua. Então, o princípio aqui para Noé é que ele, a partir dali, não é? Ele e a sua família populassem a terra novamente, ou seja, é para se espalhar, é para crescer, se multiplicar e avançar. Quando nós comparamos com o Senhor Jesus, não é? É aquilo que a palavra diz acerca do Senhor Jesus, de que ele é o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, essa multiplicação. Por isso, a prefiguração de Cristo em Noé e na obra que Deus realizou a partir de Noé. Não é? Então, ali, nós já começamos dali. Vem, então, este mandamento, essa ordem que o Senhor faz, não é? Na sua aliança com Noé, de que ele multiplique e siga, não é? Nessa obra de popular aí a terra. E aí a Bíblia vai fazendo as narrativas, outros eventos que vão acontecendo, vai trazendo ali a origem de alguns povos, até que chega no capítulo 11, onde nós temos a história da Torre
de Babel. A terra, a essa altura, já tinha uma quantidade, não é, de pessoas suficientes, não é, para que, de novo, numa nova tentativa pela inclinação da carne, e a partir deste e tantos outros exemplos bíblicos que nós entendemos e percebemos o princípio elementar daquilo que se diz, não é? Que todo o ser humano ele foi corrompido pelo pecado. Portanto, as suas escolhas, a sua inclinação, as suas intenções, os seus sentimentos, tudo isso foi afetado, não é, pelo pecado, a ponto de que a sua primeira escolha, a sua segunda escolha, a sua terceira escolha, nas opções que você tem, sempre, naturalmente, estarão inclinadas, não é? No sentido contrário, no sentido oposto àquilo que é de Deus. Então, Deus deu uma ordem de crescer e se multiplicar, de maneira a se espalhar novamente. E aí, no contexto da Torre de Babel, nós vemos que o povo tem aquele fator de rebeldia tão presente que eles tentam fazer a obra ao contrário. No capítulo 11, não é? A Bíblia diz assim no verso 1: E no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Se a gente for estudar um pouco aí essa questão da Torre de Babel, né? Você vai encontrar teorias, não é? Que tratam de que a linguagem aqui de Gênesis, ela é figurada no sentido de que essa língua única não é exatamente como se todo mundo falasse português ou se todo mundo falasse inglês, alguma coisa assim, mas é na proposta de um domínio, é na proposta de uma formação de um império, alguma coisa assim, né? Mas eu fico com o texto sagrado, e ele está dizendo de modo bem claro que havia apenas uma língua, sendo essa língua não uma intenção, mas um único modo de falar, né? É como se pegasse, por exemplo, uma ideologia qualquer aí que tem no mundo, uma filosofia qualquer, ainda que esteja na Alemanha, na Austrália, em qualquer lugar, de idiomas diferentes, todos falam a mesma coisa. Talvez na intenção desses estudiosos seja isso, mas a Bíblia parece bem objetiva aqui ao dizer que há uma só língua, um só modo de falar, no sentido, de fato, do idioma, não é? Não haveria outra, não parece razoável outra maneira de entender aqui o versículo 1. E aí no verso 2 ele diz assim: Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram e disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram, vem aí a rebeldia, né, no verso 4. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra, não é? É exatamente o oposto do que Deus diz ali para Noé, no verso 1 do capítulo 9. Multipliquem-se e encham toda a terra. Eles não querem ser espalhados, eles querem ficar ali isolados. Então, é contramão, é a inclinação natural, é o oposto. E a tentativa da construção da Torre de Babel, eles dizem lá, vamos construir uma torre que alcance os céus. A ideia de alcançar os céus não é de encontrar o caminho para junto de Deus, mas é de alcançar tamanho poder, tamanha autoridade, não é? Tamanha obra que seja equivalente à de Deus. A intenção aqui é exatamente ir ao sentido contrário, e não só como aquele que diz, eu vou ficar escondidinho aqui, mas se apresentando para Deus, não é? Na tentativa de equivalência nos seus atos e nas suas atitudes. Então, a partir disso, vem o verso 5, não é? E que diz de uma maneira bem irônica aqui, o texto, né? De que o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, não é? Tendo ali, portanto, a necessidade de que o Senhor viesse para ver de tão pequenininho, de tão ínfimo que era, não é? É um texto que vai dizer aí de maneira irônica. E aí no verso 6, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam
uma só língua, e começaram a construir isso. De novo, a referência a uma só língua, não é? E aí você conhece a história, a partir dali, não é? O verso 7, venha, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. E aí vem a confusão. Verso 8, assim o Senhor dispersou dali toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Mais um princípio importante aqui, né, que nós temos visto ao longo do estudo aos Efésios. Independente do que o homem se posiciona, independente da vontade do homem, o que prevalece sempre é a de Deus. Se Deus deu, e no seu decreto, no seu plano, havia ali que fossem espalhados, eles se ajuntaram, Deus foi lá e separou. Por isso, Paulo vai dizer lá em Efésios que Deus, ele mesmo, é quem faz com que as coisas aconteçam segundo a sua vontade, porque ele é o Todo-Poderoso, e ele faz, independente da rebeldia dos homens, não é? E essa a confusão que houve ali de línguas, né, fez com que as pessoas se separassem, não é? Sendo, portanto, um caminho para a divisão, não é? E aqui de linguística, literalmente falando, não é? E as pessoas passaram a não se entender e tiveram que seguir caminhos aí, cada um à sua maneira, e a civilização foi desenvolvendo e crescendo, e a história vai seguindo, até que chegam os dias do Senhor Jesus. E nós encontramos essa oração no capítulo 17, e que vai dizer, não é? Entre todos os demais pontos extremamente importantes e profundos aqui da oração, não é? O Senhor Jesus, no verso 21, e em outros detalhes também, ele clama por essa unidade, não é? Mas note que o sentido da unidade não é o sentido de ajuntamento num único lugar e numa única condição, mas há uma unidade, verso 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? E este versículo agora vai dizer sobre algumas condições, não é, que aqueles que estão em Cristo passam a ter. E essa unidade é fruto da obra de Cristo manifestada pelo Espírito, como estamos vendo lá em Efésios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo diz lá, a partir do versículo 2, ele vai citar que nós devemos nos esforçar, não é? Para manter a unidade que o Espírito Santo, promove na igreja. Então, a unidade da igreja, ela não é criada ou mantida por homens, mas ela é sustentada pelo poder do Espírito. É ele que forma uma unidade, não é? Em Cristo. E aí o Senhor vem dizer aqui, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Aqui, o sentido não é que substancialmente nós sejamos como é o Senhor Jesus, não é? Ou seja, que em mim e em você houvesse aqui, não é, divindade. Nós não temos nenhuma deidade, só Deus tem. Só o Senhor Jesus tem. Mas o sentido aqui é de unidade, de caminhar em conjunto, de ser um com o Pai, assim como Cristo foi, de que sejamos todos nós em obediência, seguindo o nosso Senhor, assim como fez o Senhor Jesus. De outra maneira, você pode pensar num grande exército, quando o seu general dá os seus comandos, não é? E cada parte do exército, ou cada mobilização desse exército, de maneira síncrona, né? Vão seguindo esses comandos e avançando, não é? Pela obra. E dessa maneira, cita aqui o Senhor Jesus, para que eles sejam um, como nós estamos, não é? Pai e ele eram um só. É a unidade no mesmo propósito, no mesmo espírito, com a mesma palavra, não é? E é tudo o que o apóstolo Paulo descreve lá no capítulo 4, onde nós estamos lendo. Capítulo 17 do Evangelho segundo João, onde nós estamos. Em seguida, acontece a morte, todo o processo que você conhece aí,
da madrugada e o início da manhã de sexta-feira, o Senhor Jesus é crucificado. A partir das 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito, e aí no domingo pela manhã, não é? Na madrugada, ele ressuscita dentre os mortos, e a história segue. Nós entramos lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Todos aqueles acontecimentos que nós já temos aqui em mente vão acontecendo até o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde eu vou pedir aqui aos irmãos que sigam lá comigo, né? E aí vem um evento que é exatamente um evento oposto àquele primeiro feito na Torre de Babel, não é? Enquanto Noé tem a prefiguração de Cristo e a partir dele uma descendência, não é? Novidade de vida a partir de Noé, diante do fato de que para trás dele tem o dilúvio, ou seja, a morte de muitas pessoas, né? Agora tem novidade de vida a partir de Noé, prefiguração de Cristo. Então, em Cristo e a partir de Cristo, nova criatura, nascidos de novo, ligados pelo sangue de Jesus. Por isso, nas orações, nós dizemos que tudo isso é pelos méritos de Cristo, não é mérito de ninguém, é tudo mérito dele. Foi ele quem fez, ninguém tem parte em nada. Nós entramos, não é, nessa história toda com o nosso pecado apenas, e mais nada, não é? E por conta dele, toda essa obra que nos redime e agora nos recondiciona e nos direciona, melhor dizendo, para o caminho de volta para o nosso lar em Cristo Jesus, não é? E aí chegamos no capítulo 2. Ora, o evento do capítulo 2 é que estão todos esperando, aguardando, como havia ordenado o Senhor Jesus antes de subir aos céus, não é? Antes da sua ascensão, ou antes de ascender aos céus. É quando a gente fala ascender, alguém pensa que Jesus era como uma lâmpada e acendeu, mas é de subir, de acender. E aí no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, não é? Lucas narrando aqui: e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que pareciam línguas de fogo e que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E nós estamos vendo aqui não uma unificação das línguas como foi no evento, ou opostamente foi aquilo que foi a Torre de Babel, onde de uma única maneira de falar se derivou para várias, como nós, na consequência de tudo isso, conhecemos hoje. Mas agora o Espírito capacita estes homens a alcançar aqueles que foram espalhados, não é? E apesar de falarem em outras línguas, e essas línguas aqui, meu irmão, não é dom de língua, não é língua estranha, é língua e idioma, o sentido é de idioma, não é? As pessoas tendem principalmente pentecostais, a ligar isso com o falar em línguas, e não é. É uma questão de idioma. É como se eu, não é? Ao falar, pudesse aqui, estou falando em japonês, e você que é de fala alemã, você está me entendendo, e o outro que é africano, sei lá eu que idioma que ele fala, ele também está entendendo, é neste sentido. E agora, o que o Espírito promove a partir, não é, dessa obra da chegada do Paráclitos, da chegada do Espírito Santo, que é a marca do Pentecostes, o tempo de colheita, a festa da colheita, né? Tem tanta simbologia bíblica nesse momento, é impressionante, é muito rico, não é, o contexto. Agora, as pessoas, ainda que falem em línguas diferentes, todas elas falam a mesma coisa. Há uma única só mensagem, que é Cristo, e em todos os idiomas. E agora não é o idioma que nos conecta, mas é o Espírito que promove essa unidade, ainda que se fale em várias línguas. Então, agora vem, não só essa manifestação poderosa do Espírito Santo, mas o cumprimento do pedido, e da oração feita ali pelo Senhor Jesus, para que houvesse essa unidade. Então, quando nós pensamos na unidade que o Senhor Jesus
orou, não é? Nós temos que entender que sem Cristo e fora de Cristo, o mundo está espalhado. O mundo está perdido, está dividido, mas que a partir de Cristo, o Senhor, sem mérito de ninguém, junta para si as pessoas, não é? Em Cristo, judeus e não judeus, que é o contexto da epístola aos Efésios, não é? É por isso que Paulo se dirige àqueles irmãos, não é? E essa vida abençoada que todos nós temos agora, ela parte de um governo só. Não tem dois governos, não tem o governo de esquerda ou de direita, mas tem um único governo e é o governo do Senhor Jesus que sobre nós se manifesta pelo Espírito Santo. É a Santíssima Trindade exercendo em todos nós agora, não é? Em Cristo, este governo. E nisto está, não é, também o sentido dessa unidade. Não é só que nós estamos ligados eternamente, mas é porque nós temos um mediador, e o nome dele é Jesus, o Cristo. E nessa mediação, ou seja, a partir dele, nós fomos conectados com o Senhor. Então, nessa mediação, tudo isso agora se torna uma coisa só. E há também o sentido, não é, dessa unidade, de que Cristo é o cabeça do corpo. E no sentido do cabeça, não é, é que ele tem a autoridade. E todos, não é, todos, absolutamente todos, estão debaixo, se estão no corpo, estão debaixo desta autoridade, desta única autoridade. A partir disso, há também o sentido da unidade, porque há um só governo, um só Senhor, um só Espírito, e todas essas afirmações de um só que nós estamos falando, nós encontramos exatamente isso lá no capítulo 4, que o apóstolo Paulo, não é? Está se referindo lá aos Efésios, não é? E a continuidade desse texto, lá no capítulo 17 de João, no verso 21, o Senhor Jesus ele diz assim, não é? Para que todos sejamos um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e que eles também estejam em nós. Porque há agora um compartilhamento do Senhor Jesus, compartilhamento da sua vida, da sua justiça, não é? Da sua obediência, que agora é trazida para mim e para você, e isso nos livra, não é? Nos reconcilia com Deus, e o nosso pecado é imputado nele, na cruz ali, por isso é pago, não é? E aí ele diz, para que todos sejam um, e que eles também estejam em nós, nessa unidade, entre governo, entre ligados pelo sangue de Cristo, entre o sentido da mediação, tem vários aspectos que compõem isso. E aí vem qual o motivo de tudo isso? Para que o mundo, eu vou ler como está na NVI, para que o mundo creia que tu me enviaste, não é? Portanto, a unidade que é promovida pelo Espírito e manifestada na igreja, a multissabedoria de Deus, a igreja, essa unidade faz com que as pessoas vejam e, a partir disso, percebam que Jesus é, de fato, o Messias que foi enviado pelo Senhor. Por isso a oração, que eles também sejam um, que eles também estejam em nós, não é como está na NVI, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aqui a palavra crer, ela não está adequada ao sentido, não é? O verbo não é de crer, o verbo é de tomar conhecimento. Então, tem um louvor que vai dizer em alguma parte, né, para que o mundo saiba que enviaste Jesus, Pai, faz-nos um. Você conhece esse louvor com certeza, é bem antigo. Este pedaço do louvor está fazendo referência a este versículo, que é a oração do Senhor Jesus, não é? Então, para que o mundo saiba, a melhor tradução para a palavra ou para o verbo não é crer, mas é saber, de tomar ciência, não é que Jesus de fato é o Cristo. E aí ele continua na sua oração. E seguindo agora lá para o capítulo 4, onde nós estamos em Efésios, o apóstolo Paulo, ele destaca e apresenta exatamente estes detalhes dessa unidade, não é? No capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 1,
Então, agora nós já entendemos que o Senhor Jesus é o autor de todas as coisas. Ele estava presente na criação, ele é o Deus criativo. Ele está presente na manifestação, não é, entre os profetas, porque é o seu espírito que está sobre os profetas a profetizar, não é? Como vai dizer Pedro lá na sua primeira epístola, é o espírito de Cristo que estava sobre eles. Então, outra maneira de se referir ao Espírito Santo. Então, Cristo está presente, manifestando a profecia e conduzindo todos os atos até a sua chegada. E quando ele chega, ele vem, o Deus Emanuel, Deus encarnado, realiza essa obra, a partir disso morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, passados, não é, alguns dias, ele sobe de volta aos céus, não é, vai para junto do Pai, como ele mesmo assim explica, e envia para todos nós, não é, o Consolador, o Paráclitos, não é, o Espírito Santo. E a partir daí a obra continua, não é? E neste sentido todo, nós encontramos em tudo isso a participação de Jesus em absolutamente tudo, ou seja, ele é o autor da vida, ele é o autor da fé, ele é o consumador da nossa fé, ele é quem sustenta em todas as coisas. Por isso a palavra diz que tudo aponta para ele, tudo é por ele, por meio dele e para ele, não é? Todas as coisas. E agora no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele apresenta aqui, Efésios, no capítulo 4, né? Só atenção ao horário aqui para mim não me perder, para eu não me perder. Verso 1: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então, há aqui uma chamada de atenção para que as pessoas observem que elas receberam o chamamento. Toda essa obra da qual nós falamos até agora, e que o apóstolo vem desde o capítulo 1 explicando, e dizendo que isso não tem nenhuma participação de seres humanos, é tudo obra de Deus, foi Deus quem fez. E quando nós somos agraciados com isso, é motivo de festa, de alegria, não é? É tempo de se alegrar porque nós fomos agraciados. Assim como fala os anjos, não é? Para várias pessoas, não é? Deus achou graça em nós, não é? Como ele fala, e o fato de achar graça não é que olhou e viu graça em você, não é? Mas é porque ele concedeu graça a você. E nesse sentido é motivo de festa, e Paulo chama atenção, dizendo, inclusive, da sua situação de preso, dizendo, olha, você tem que viver de maneira digna do chamado que do Senhor você recebeu. Você recebeu uma bênção que não tem tamanho, não tem par nesse mundo, não tem comparação, e agora você, a tua vida, deve seguir de maneira digna, ou seja, segundo o chamado de viver em consonância, de acordo com a vida, não é? Ou melhor, os padrões deste chamado, não é? Dessa vocação que nós recebemos. E aí ele diz o que ele quer dizer com isso. Verso 2: Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aí o ponto aqui, como falamos na semana passada, até exemplificado, né? Um soldado que carrega o outro soldado ferido, foi o exemplo que o pastor Aguiar nos trouxe aqui, conduzindo é o suportar uns aos outros em amor. E até comentei que eu iria um pouco além, dizendo que às vezes até esse soldado ferido não quer ser carregado, mas ele precisa ser carregado. Então, apesar dele, não é? E das dificuldades que vêm porque ele não quer, porque ele não está afim, porque ele vai ser contra e tudo mais, é suportar, é carregar, não é? É ter paciência, é compartilhar da mesma maneira, e tudo isso reflete o que Deus fez com todos nós, não é? E a partir disso, no verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a unidade não é do homem, a unidade é do Espírito. E o que é isso? É como se o Espírito fosse essa argamassa que junta todo o corpo e a sustenta. Eu sei que o exemplo não é o mais adequado, porque eu também não entendo lá de construção, não é? E jamais depreciaria, não é? O Espírito, a ideia não é essa, mas todos nós somos como tijolos, pedras vivas, não é? Do templo do Senhor. E o que nos junta, não é? O que nos mantém unidos é o Espírito, pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, ele sustenta essa edificação que foi descrita desde o final do capítulo 2 e segue no capítulo 3 dessa epístola, não é? Então ele diz, nós devemos fazer todo o esforço, não é qualquer esforço, não é quando eu tiver vontade, mas é todo ele,
Porque eu vou ter irmãos congregando comigo, vivendo comigo, convivendo comigo, que não vão ter a mesma perspectiva, que não vão pensar exatamente como eu, que não vão ter, não é, a mesma disposição que eu, ou a minha não seja igual a dele. Pode ser, o caminho é de mão dupla. Independente disso, em mim há uma orientação dada pelo Espírito através de Paulo, que é o meu dever, o seu dever, fazer todo o esforço, o tempo todo, fazer todo o esforço para a manutenção, para a conservação dessa unidade que o Espírito promove. E o vínculo de tudo isso é a paz. A paz não é a ausência de problemas, a gente já percebeu, mas é confiança em Deus no meio dos problemas. Isto é paz, não é? Por isso que essa paz excede o entendimento. E ela só vem através, não é, da obra do Senhor Jesus. É só pela fé que vem essa paz. Não tem outra maneira. Porque só o Senhor Jesus promove essa paz, não é? Eu vos dou a minha paz, não do jeito que o mundo dá. É o que diz o Senhor Jesus. Esta paz, não é? É a confiança como aqueles discípulos no barco, vendo a tempestade, vendo o mar se agitando e tudo mais, e em vez de ir lá e gritarem, se desesperarem, seguir o exemplo do Senhor Jesus e descansar, porque ele confia, não é, no Senhor. Isso é paz no sentido, não é, de modo a exemplificar. Então, no meio das turbulências da convivência entre irmãos, porque elas existem de maneira bem clara e simples, né? A gente que tem um pouco mais de um dia na igreja, a gente já percebe né? Como é que funciona aí a convivência entre os irmãos. Então, o vínculo disso é a paz, que não é não ter problema, não é estar todo mundo de bandeirinha branca, mas é no meio dessa diversidade de pessoas que estão amadurecidas na fé, outras que recém-nasceram, outras que estão rebeldes e não querem continuar o seu amadurecimento, mas estão sendo conduzidas pelo Espírito. No meio dessa turma toda, que tem costumes diferentes e tudo mais, o vínculo de tudo isso, que é promovido pelo Espírito, não é? É a paz, a maneira como nós mantemos tudo isso. E como que a gente consegue, não é? Por obra do Espírito, realizando o quê? O que está no verso 2, sendo humildes e dóceis, pacientes, suportando ou carregando todos, não é? Uns aos outros, com amor, não é? Na manifestação do amor, fazendo, então, todo o esforço. E aí Paulo direciona, a partir do versículo 4, exatamente isto, não é? O que é que o Espírito promoveu, o que é que o sacrifício de Cristo, não é, apresenta para mim e para você, o que é que de Deus nós ganhamos, essa bênção, o que é isso, não é? Como ele diz lá no capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que é isso agora? Então, todo esse contexto vem descompactado agora, vamos chamar assim, né? A partir do versículo 4. Acompanha aí comigo na leitura. Olha só o que é que ele diz. Porque há um só corpo. Não existem dois, não existem os judeus e não existem os gentios. Não tem os batistas e os presbiterianos, não tem os pentecostais e não tem os tradicionais. A gente se organiza dessa maneira, mas há um único corpo, não existem dois, não existem três, não existem mais, não é? Apenas um, e ele é edificado pelo Senhor Jesus, não é? Obra do Senhor, não é nossa, não é de homens, não é? Então há um só corpo, não tem divisão. Paulo acabou de ensinar que o muro de divisão foi derrubado pela obra, não é, do Senhor Jesus. Então, ele vai dizer lá, a partir do capítulo 3, né, que esse muro foi, portanto, derrubado, né, essa separação que poderia aparecer, ou aparentemente, não é, entendida assim, porque os judeus tinham um jeito, uma maneira, tinha que se circuncidar, tinha que seguir os ritos, os calendários, tinha que seguir as dietas e tudo mais, e agora vem os gentios que são totalmente diferentes, então são separados. Não, Cristo unifica tudo isso e há uma única edificação. E quem edifica tudo isso é Cristo, por isso há um só Espírito
Espírito. Não há quem fale pelo Espírito A e o outro que fale pelo Espírito B, mas todo aquele que está em Cristo tem uma única maneira de falar. É o oposto do que aconteceu em Babel. Agora é tempo de Pentecostes, é tempo de colheita. E quem promove isso é o Espírito. E através do Espírito há uma só mensagem que nós vamos ver já já na sequência. Então, aqui há unidade sendo formada ou formada a partir do Espírito, não é? Por consequência e resultado, então, da obra do Senhor Jesus, não é? Por isso ele diz, há um só corpo e um só Espírito. E isto tudo promove para mim e para você uma só esperança. Portanto, a minha esperança é a mesma que a sua. É a mesma daqueles irmãos que estão lá do outro lado do globo e que também creem em Cristo por obra do Espírito. A esperança é uma só. Não tem quem esteja a esperar uma mansão celestial azul e o outro a esperar a mansão celestial rosa, mas todos nós temos uma única esperança, e é Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A nossa esperança é que Ele vem nos buscar, e quando Ele vier, a sua obra estará completa em nós, porque a obra que Ele produziu já está completa na cruz, mas em nós estará completa no dia da sua vinda, na sua parúzia, onde todos nós seremos levados para junto dele, toda a reunião de toda a igreja, não é? Que dia glorioso e maravilhoso, falamos até um pouco sobre isso no domingo, não é? E neste dia, portanto, estaremos todos ali. Essa é a esperança, não é? Da qual o apóstolo Paulo também, não é? No finalzinho do capítulo 1, olha lá comigo no verso 18, ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E isso não é que talvez alguém, por exemplo, dentre nós, não tenha ainda escutado, porque essa é a mensagem do Evangelho. Então, qual é a oração que o apóstolo Paulo está aqui a fazer? Mas que nós tenhamos, pelo Espírito, os olhos abertos para a contemplação da grandeza, para que a gente conheça, não é, na plenitude, porque isso vai nos alegrar diante exatamente das dificuldades. Porque eu estou aqui passando por tudo isso em amor ao meu Redentor, não é? E por ele, porque ele ama a igreja. Por isso eu tenho todos os esforços, não como um sacrifício, mas com alegria, pelo amor pela ciência de ter sido resgatado sem merecimento algum. Por isso agora ele diz, não é? Que nós somos todos um corpo só, edificados e mantidos pelo Espírito, e agora ele diz também que nós temos uma só esperança para a qual nós todos fomos chamados, não é? Na íntegra, como está aqui na NVI, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, uma única esperança. E aí no verso 5 ele continua, há um só Senhor, não existem dois senhores. Por isso a Bíblia diz que a gente não tem como servir a dois senhores, não existe. E nesse mistério profundo e incapaz de qualquer mente humana compreender, não é? Mas pela fé aceitar e assim, não é? Conceber, mas o Pai, o Filho e o Espírito, um só Senhor, manifestados em três pessoas. Por isso, um só Senhor. E aí vem uma só fé, não tem mais de uma fé. A fé que manifesta no meu coração é pelo Espírito, e é a mesma fé que manifesta no seu coração pelo Espírito. Nós vamos lembrar o versículo 8 do capítulo 2. É um texto-chave, não é? Para toda a amarração do contexto de Efésios, onde ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Esse conjuntinho não é de nenhum ser humano, isso tudo é dom de Deus, não é? Para que ninguém se glorie, é obra do Senhor. Então, esta fé, não é? Esta esperança, tudo isso vem de uma única fonte, por isso ele fala aqui, não é? Há um só Senhor. Então, todos nós respondemos, não é? E somos filhos de um mesmo Senhor, de um mesmo Pai, é isso que ele está dizendo. Portanto, somos irmãos, e não há quem seja maior, menor.
do reino, mas todos nós iguais, não é? E o nosso denominador comum é o pecado, e, portanto, dependentes e carentes de Cristo e da sua obra para sermos reconciliados com o Pai. E aí vem o verso 5, não é? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E esse um só batismo, meu irmão, não é só para que a gente entenda que não existe a prática de rebatismo. Não é só para isso, porque também é, né? Aqueles acham que a pessoa se desviou, quando volta para a igreja tem que batizar de novo, e vem aquela montoeira de coisa que tem por aí, que isso não existe, tá, meu irmão? Biblicamente falando, o batismo é um só. Se nós entendemos o que é o batismo e o seu significado, é bem fácil e bem claro, não é que não existe rebatismo, é um único batismo. Mas este batismo a que ele se refere, é como nós falamos há algum tempo atrás, sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, de nós, se não nascer do Espírito, não é? Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E aí, Nicodemos questiona de novo, vem ali a resposta de Jesus, sendo exatamente a mesma resposta, dita de maneira diferente. Se não nascer da água e do Espírito. E a água aqui não é a água batismal, como a gente conhece, mas é a água no sentido e na referência da criação. Por isso, água e Espírito. Porque quem está gerando essa nova vida é o Espírito. Não vem de nenhum de nós, mas o Espírito gera. E aqui vem este único batismo, porque nós fomos batizados, imersos no Espírito. E aqui, de novo, sem nenhum vínculo com dons espirituais, não é dom de língua, mas o batismo, é o novo nascimento. E aí ele continua, não é? Um só Deus e Pai de todos, não é? Há uma família e há um único que é a autoridade sobre a igreja, não é? Não existem outras autoridades, mas uma única. E todos nós estamos, não é? De maneira a nos sujeitarmos a Ele, não é? Em amor, confiando no Senhor, não é? Ainda que nós tenhamos organizações que servem para que o povo seja devidamente orientado com os pastores, não é? E aí a divisão que o homem inventa, aí um vai chamar de bispo, outro vai chamar de pastor, outro vai chamar de os nomes que vão se derivando pela imaginação, mas enfim, essa organização, meu irmão, ela tem o sentido e o propósito, não é? Deste pequeno grupo, deste ajuntamento de pessoas, mas o pastor, ainda que responsabilidades ele tenha, ele não é em nada maior ou superior que os outros, mas são todos iguais. A questão é que, em termos de organização, em termos de chamado, o chamado o pastor, dessa liderança é diferente, não é? E por isso atribuído mais responsabilidade, e nessa autoridade que de Deus é conferida, e aí a sequência do capítulo 4 nós vamos encontrar aí os desdobramentos, mas em nada isso atribui qualquer mérito ao homem, não é? A ponto dele entender ser superior. Eu estou fazendo esse comentário, apesar de entender que todos aqui pensam e compreendem isso, mas é que tem igrejas que idolatram o pastor, não é? E as pessoas têm até medo, e o pastor tem uma posição até um pouco arrogante ou prepotente, como se ele tivesse alguma coisa, não é, de diferente, mas ele faz o papel da intermediação, é nesse sentido, não é? Para a sequência da condução do povo, mas a título de ser humano, é tudo exatamente igual. Por isso ele diz, há um só Deus e Pai de todos, e este Deus e Pai, ele é sobre todos, por meio de todos e em todos. E agora, quando ele trata de todos aqui, não é de todos os seres humanos, além de, obviamente, Deus ser, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é sobre todos. Mas o sentido aqui, e a direção que o apóstolo está dando, é sobre o povo de Deus. Então, é um Deus e Pai de todos, não tem diferença. Você já viu aquela conversa? Ah, meu Deus, não é assim, não. Meu Deus, não faria isso. Meu Deus, não sei o que lá. Não tem deuses diferentes, independente de o que você pensa, ache ou acredite, Deus é um só, sobre todos, não é? Por meio de todos
e em todos. Ele fez morada, assim ele quis fazer morada em todos nós, vasos de barro, não é? Assim ele fez, e por isso nós estamos cheios, porque o Senhor veio habitar em todos nós, não é? Ou em cada um de nós, todos aqueles que estão em Cristo, isso é muito importante. E aí o verso 7 ele diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E este aqui uma expressão muito importante para a gente entender, né? A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, todos recebem. Todos recebem. Agora, as porções ou as medidas é segundo, não é, a medida repartida por Cristo. É segundo a obra dele, é segundo a vontade dele. É o Senhor quem faz e quem ministra. Às vezes a gente observa, não é, algumas pessoas e existem sempre aí aqueles que fazem comparações, não é? E as comparações, meu irmão, por mais que você faça, insista nisso e fique olhando e, puxa, eu queria. Alguns têm até aquela expressão, mas é uma inveja santa. Não é? Isso, meu irmão, você precisa entender que quem ministra e quem manifesta é o Senhor, segundo a sua graça, e de acordo com a porção ou a medida que ele, em Cristo, não é? Reparte para todos nós. E aí o verso 8 ele diz: por isso foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, não é? Então, agora está dizendo que há uma manifestação de dons, não é? E estes, nem todos têm os mesmos, não é? Mas a distribuição é feita segundo a vontade do Pai, porque ele está manifestando a sua multiforme sabedoria a partir, não é, da igreja. Então, tem aquele que tem um chamado. Todos nós temos uma única esperança, um único Senhor, toda essa unidade. E agora Paulo abre os olhos da igreja para entender que nessa unidade não quer dizer que nós todos vamos andar de azul, nós todos vamos ter o cabelo cortadinho tudo igual, mas há uma unidade promovida pelo Espírito, e nessa unidade Deus manifesta a diversidade. E onde está a diversidade? Nos dons e nos talentos, não é? Então, há quem tenha um chamamento mais voltado para um ministério, outros para determinado outro, e assim por diante. E isto tudo que é a obra de um único Deus, de um único Senhor, fruto de uma única esperança, um só chamamento, não é? Deus manifesta assim e distribui os seus dons e talentos segundo a sua vontade. E a partir disso, o apóstolo Paulo continua, não é? E vai culminar na separação entre ministérios e chamados, e aí nós vamos ver algumas coisas bem interessantes, não é? E se estão em uso ainda, se não estão mais em uso, no contexto bíblico aqui, né? Então, nós viemos até aqui no versículo 8, a partir de semana que vem, nós vamos dar continuidade exatamente para demonstrar, né? Ou compreender no sentido bíblico aqui, essas designações diferentes, não é? Dos chamamentos, onde para alguns o propósito é voltado ao ensino, para outros o propósito é voltado, como nós chamamos, né? Para que você possa entender, a adoração, para outros ao serviço, apesar de todos estarem a serviço e servindo, não é? E são maneiras diferentes de se trabalhar e servir ao Senhor. E essa diversidade, ela está toda envolta numa única unidade. Então, não há nada que seja diferente. E o propósito aqui é exatamente manifestar que isto não é pelo esforço de um que foi lá e conseguiu e alcançou, mas é porque Deus, na sua graça, assim designou e tomou porções segundo a sua vontade, dando a este ou aquele segundo aquilo que está, não é, no seu bom propósito. Amém, meu irmão? Não, não, já teve encaixe, foi perfeito.
O versículo que eu queria explicação, ele já pegou lá na frente, um puxou o outro, já deu a explicação. Tá certo. É. Eu tenho. O quê? Tem o quê? É, esses dias uma pessoa comentou comigo assim em relação aos dons, falou assim, não, a gente tem que ter cada um tem que ter um dos dons. Então, ou você é pastor, ou você é profeta, ou você é intérprete de línguas. Aí, assim, eu não sei, eu não entendo com base bíblica que isso seja verdade, assim, que haja essa obrigatoriedade de todo mundo ter um destes dons, né? Mas eu fiquei quieta porque eu não sei se é assim ou não, aí eu queria que alguém respondesse. Posso falar. A obrigatoriedade, não é? Talvez a pessoa tenha se confundido aí ao citar com a manifestação do fruto do Espírito. Se tem o Espírito frutifica. E aí, lá no fruto, tem os dons espirituais, né? Aqui, o que o apóstolo Paulo está tratando não estão diretamente ligados ao fruto do Espírito, apesar de que para exercer, não é, as funções ministeriais que são apresentadas aqui, do apóstolo, o profeta, o pastor e assim por diante, o mestre, né? Se faça uso dos dons espirituais, mas não é neste sentido. E a resposta é bem simples, né, a essa questão, né? No verso que nós acabamos de ler ali, né? Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E agora eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, um pouco diferente da NVI, não é? Então o sentido já está aqui no verso 7. A graça foi concedida a cada um de nós. E na sequência aqui dos versos, né, ele vai entrar na questão aí do verso 11, porque ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nesse sentido, dos cinco, não é? Quando você fala de Cristo para alguém, você está exercendo aí, não é, a função também de um evangelista. Quando você explica para alguém alguma coisa acerca ou com mais detalhes e mais profundidade, você está exercendo um papel, não é, como este que ensina ou do mestre. Quando você ajuda alguém nas suas necessidades, não é, alguém que está sofrendo um problema de casamento, um problema qualquer, e você vai, não é, e ali apoia, ora juntos e aconselha e ajuda aquela pessoa a passar por aquela situação e acompanha, você está, não é, de certo modo, exercendo ali um papel pastoral, não é? Então, neste sentido, o verso 7 ele já responde aí a questão. Portanto, é dito que a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, Deus distribui a sua graça, não é? E aí ele está se referindo diretamente a essas ações ministeriais. Portanto, não tem ninguém na igreja que não tenha nenhuma atividade ou nenhuma função. Você pode, na organização da igreja, não encontrar alguma coisa, mas no reino você tem. Você foi chamado, você tem chamamento. E se você não se encontrou em nenhum, né, a Bíblia diz que o nosso primeiro ministério é o ministério da reconciliação. Então, nesse sentido aí, para o verso 7 responde a pergunta. E aí, por isso, só fiz a distinção para não confundir, né? Porque citou aí pastor, citou tradução de línguas, né? E citou coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a ação, outra coisa é a ferramenta para executar aquela ação. É como
o marceneiro que vai fazer uso de martelos, serrote, pregos, etc., né? Então, há uma função, o marceneiro, entre elas aí citadas ministerialmente pelo apóstolo Paulo, as 5 que nós vamos tratar a partir de semana que vem. E existem as ferramentas, né? Os dons espirituais, porque a gente não faz na força do braço, a gente faz, não é? E realiza pelo que o Espírito realiza. Aquilo que faz na força do braço, quem sabe dá algum resultado. Geralmente não dá nenhum, mas se der algum, esse resultado ele murcha rapidamente porque não foi pelo Espírito, então ele não se sustenta. E digo mais, 1 Coríntios capítulo 3, né? Se algo foi feito pela carne, né? Isso é palha, é feno, vai ser queimado e não subsiste. Só o que o Espírito faz é que há de subsistir.